Bom, vamos seguir aqui com a nossa série sobre a invasão holandesa no Brasil, né? É, Agora a pergunta que se faz é a seguinte: se os holandeses eram protestantes e o povo brasileiro era católico, como há de se crer, né? Porque foram colonizados pelos católicos portugueses, né? Então a pergunta que se faz é a seguinte: os holandeses tinham tolerância religiosa para com os católicos portugueses, brasileiros e portugueses, que na época era a mesma coisa, né? Havia tolerância religiosa, lembrando que quando os holandeses invadiram o Brasil, eles tiveram total domínio da região onde eles invadiram. Basicamente Pernambuco, Rio Grande do Norte até o Ceará. Quando eu digo total domínio mesmo. Eles não tinham que dar menor satisfação a Portugal, pelo contrário, foi realmente uma invasão e que demorou algumas décadas lá com total domínio holandês. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Então, se houve alguma intolerância, foi por parte deles, porque eles que estavam no comando, tá certo? Então, e por que é importante a gente colocar essa questão? Porque nós católicos muitas vezes somos acusados de intolerantes porque simplesmente nós precisamos falar a verdade. Qual é a verdade? De que só a Igreja Católica contém a verdade revelada por Deus, ou em outras palavras, a verdade revelada por Deus está na Igreja Católica, que tem o depósito da fé, e por conseguinte, fora da Igreja Católica não há salvação. Ponto final. É assim, a verdade é essa e pronto. Me desculpa, não é questão de concordar ou discordar, é questão que a verdade é essa. Isso não é ser intolerante, isso é simplesmente dizer a verdade. Todas as vezes na história que alguém tentou ser intolerante para impor a fé católica, a própria igreja reprovou isso daí, como eu já falei em uns vídeos atrás aí, que a igreja mesma condenou a tentativa de imposição da fé católica, como Carlos Magno fez certa vez, né? Então, e no vídeo anterior, quando eu relatei aquele trecho em que os índios do Marajó foram convertidos pelos jesuítas, né? Ficou muito claro que a fé católica foi proposta aos índios e os índios aceitaram e acolheram a fé, né? Não houve nenhuma imposição. Então, eu pergunto, e os protestantes, no caso os protestantes holandeses, também agiram dessa forma, né? Já que eles não tiveram sucesso na pregação da doutrina deles, também conforme a gente falou no vídeo anterior, eles foram tolerantes ou não foram, né? Então, eu vou ler um trecho aqui, falando do Maurício de Nassau, certo? Então, olha o que ele diz aqui. Irritou, contudo, Nassau gravemente aos pernambucanos com diversas medidas que tomou. Não sabemos se por uma incrível falta de tino ou porque cedeu à influência dos protestantes, seus correligionários, ou, em seguida, a ordens da metrópole. No caso, a metrópole é Holanda, né? O fato é que não só adotou os pesos e medidas de Amsterdã, mas ordenou que tudo se decidisse em conformidade com as leis batavas, que nos tribunais e nas câmaras só se empregasse a língua flamenga, que os católicos corressem com as despesas do próprio culto, que não se admitissem novos religiosos enquanto houvessem bastantes para as cerimônias da religião, que o clero não recebesse visitador da Bahia. Por que visitador da Bahia? Porque naquela ocasião a única diocese que tinha era a diocese de Salvador, que é a diocese primaz do Brasil, né? Então, o bispo do Brasil era o bispo da Bahia, portanto, o comando da Igreja Católica do Brasil na época era da Bahia, lógico, né? Que era a sé do Brasil. Então, que o clero não recebesse visitador da Bahia, nem prestasse obediência ao bispo de Salvador, portanto, porque era o bispo do Brasil, né? Nem fizessem procissões e festas fora do recinto das igrejas, ou seja, sequer procissões poderiam ser feitas fora das igrejas, que é um ato estritamente católico, né?
Se tem uma coisa que os católicos gostam de ter esse ato de religião é fazer procissões, né? Estava proibido, né? Era proibir o culto público e perseguir a religião dos católicos pernambucanos. As ordenações relativas à religião, disse Suttei, indicavam um espírito de intolerância que principiava a manifestar-se ao passo que os conquistadores se iam tendo por mais seguros, né? Ou seja, eles invadiram, dominaram tudo e ficaram seguros que eles estavam dominados, já estava tudo dominado mesmo, né? Então aí ficaram cada vez mais intolerantes. Nenhum templo mais se havia de erguer sem permissão do Senado. Nenhum casamento celebrar-se sem se lançarem os pregões à moda dos holandeses. E aqueles que quisessem mandar benzer o seu engenho de açúcar haviam de recorrer para isso a um ministro protestante, não a um padre católico. Então, esse era o tipo de tolerância, entre aspas, né? Na verdade, intolerância feito por Maurício de Nassau, certo? Então, aí tem um outro trecho aqui, agora após Maurício de Nassau já não estava mais no Brasil, né? Diz o seguinte, começa com uma pergunta aqui. Eram os holandeses tolerantes em matéria de religião, né? Isso como se o livro não tivesse já feito esse relato aqui. Então ele lança a pergunta. Eram eles tolerantes em matéria de religião? Vejamos, diz o livro. Era estritamente vedada toda a relação com o bispo da Bahia. Já expliquei porque é o bispo da Bahia, né? Nem se podia pedir qualquer licença ou dispensa de Roma, senão pela via da Holanda. Na cidade de Maurícia e no Recife, bem como em outros lugares fortificados, proibiram os batavos o uso dos sacramentos e todas as cerimônias religiosas dentro das igrejas, de sorte que Frei Manuel do Salvador, bem que gozasse da amizade especial de Maurício, só podia celebrar o sacrifício da missa e administrar os sacramentos com licença especial do conde, com a restrição de que fizesse isso no oratório da sua casa e a portas fechadas. Tá bom? Desculpa, eu devo corrigir aqui. Eu falei que já não estava mais Maurício de Nassau, desculpa. Estava ainda Maurício de Nassau, tá certo? Então, ele está dizendo, até esse Frei Manuel do Salvador, que era amigo do Maurício, né? Mesmo assim, tinha que fazer o seu culto a portas fechadas. Em todo o Brasil, sujeito ao domínio das Províncias Unidas, né? Províncias Unidas são os Países Baixos, né? O culto religioso estava relegado ao recinto das igrejas. Para os casamentos, falamos do ato religioso, lógico, era necessária a licença do governo. Tudo devia fazer-se como na Holanda. Nem podiam as autoridades eclesiásticas dispensar dos impedimentos ou consentir que, em conjunturas de urgência, o matrimônio se celebrasse nas casas particulares. Se algum colono queria, conforme era costume, que se lançasse a bênção ao seu engenho, devia chamar um ministro protestante, a quem os pernambucanos dedicavam grande ódio, como a herege e como invasor estrangeiro, certo? Então, essa era a intolerância religiosa por parte dos invasores protestantes dos Países Baixos, certo? Aí alguém poderia me dizer, mas tá bom, isso foram estes protestantes naquela circunstância histórica que foram intolerantes. Será que é isso mesmo? Não. Na verdade, faz parte da índole protestante ser intolerante. O protestantismo já nasceu intolerante ao catolicismo, né? Foi um ato de rebeldia contra o catolicismo, e isso já é o extremo da intolerância, né? Então, é parte da natureza protestante ser intolerante, né? Haja visto o que Calvino fez em Genebra, por exemplo, e outros casos, né? Então, é isso. Isso é importante a gente deixar bem claro, que, na verdade, os verdadeiros intolerantes são os protestantes e não os católicos, certo? Então, é isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.